Você é muito mais do que você faz, e é por isso que não importa se você é o zelador ou o diretor. Isso simplesmente não importa. O que nós fazemos não importa. A única coisa que importa é que eu esteja fazendo o que Deus quer que eu faça. Eu intitulei esta mensagem desta noite de Libertando-se. E eu queria perguntar, de quem é a vida que você está vivendo? Hoje eu quero ir um pouco mais devagar, porque eu não quero falar tão rápido e deixar que isso passe por você sem você ter a chance de pensar a respeito. De quem é a vida que você está vivendo? Você está vivendo a vida que realmente acredita que Deus quer que você viva? Veja, acredito que quando estamos fazendo o que Deus quer que façamos, nós desfrutamos a vida. E eu não acredito que Deus nos chame para sermos miseráveis. Sabe, uma coisa é ser um pecador miserável, outra coisa é ser um santo miserável. Existem muitos cristãos realmente revoltados, irritados e infelizes. E parte disso é a falta de vontade de verdadeiramente seguir a liderança do Espírito Santo em nossas vidas. Porque, sabe, nós queremos tanto ser aceitos por todo mundo, então nós tendemos a fazer aquilo que é esperado de nós, em vez daquilo que realmente sentimos que Deus quer que façamos. Agora, eu quero lhe dizer que você vai dar esse passo de fé para dizer, neste fim de semana, ok, Senhor? Eu quero segui-lo. Eu me comprometo a seguir a liderança do Espírito Santo. E eu posso garantir a você que Deus o tirará de algumas das caixas em que você está há muito tempo, sabe? Estão comigo? E nem todo mundo vai gostar disso. Quando você começa a fazer alterações, nem todo mundo vai gostar disso. Então, talvez você esteja vivendo exatamente a vida que deseja. Talvez você tenha uma ótima vida e realmente não precisa nem quer que nada mude bem. Peço que ore para esses pobres necessitados aqui. Quem aqui quer ficar um pouco melhor? Eu quero, eu preciso. E como eu disse, sua vida não vai mudar se você não estiver disposto a mudar. Nada muda se você não estiver disposto a mudar. Sabe, a pressão não está presente apenas no mundo, a pressão na igreja também. Para sermos o que as pessoas acham que você deve ser. Você pode ser pressionado a ir a uma reunião de oração toda semana em que não sente que deveria estar indo. Pode ser pressionado a participar de algum tipo de evento que não acredita que deveria participar. Se você deseja seguir o Espírito Santo, precisa ser bom em dizer, não é isso que eu acredito que Deus quer que eu faça. Repetindo, se você vai seguir a liderança do Espírito Santo, do que eu vou falar de novo neste final de semana, porque sabe o quê? Jesus, ele morreu por nós, para que pudéssemos ter uma nova maneira de viver. Isto significa não mais estar sob lei, regras e regulamentos. Também significa não apenas a lei do Antigo Testamento, mas também as regras e regulamentos que alguns estabelecem para nós. As pessoas têm muitas expectativas e o problema é que você é apenas uma pessoa e todo mundo está sempre esperando algo de você e de alguma forma no processo você se perde. Você pode perder de vista o que quer fazer, sabe? O que Deus realmente quer que eu faça, o que eu quero fazer. Eu ainda gosto da minha vida. Quantas pessoas odeiam suas vidas? Elas apenas vivem suportando as coisas. Eu estou tentando sobreviver até chegar ao céu. Bem, o céu será muito melhor do que tudo isso aqui, com certeza, mas acredito que devemos desfrutar a jornada. Quantos acham que deveríamos desfrutar a jornada? Então, eu me pergunto se há alguém aqui que, por acaso, você se perdeu totalmente? Veja, muitas mãos se levantando. Talvez você não tenha, talvez você precise. A primeira coisa a fazer é
passar algum tempo sozinho neste fim de semana e apenas entrar em contato com seu próprio coração, sabe? Deus, o que você quer que eu faça? O que quer de mim? Sabe, eu acredito que o que Deus quer que você faça, Ele lhe dará um desejo de fazer. Talvez você precise entrar em contato com quais são os seus desejos. O que você realmente deseja? A vida de quem você está vivendo? Você está vivendo a vida que você realmente deveria viver? Ou a vida que alguém tenha projetado para você? Agora, se o ser você requer que você seja diferente da maioria das outras pessoas, eu tentei produzir tomates enlatados para vender, mas um grande enxame de insetos apareceu na noite anterior à colheita, fez buracos e comeu todos os meus tomates. Falei com a minha sócia, que era minha vizinha, eu disse, nossos tomates estão arruinados, os insetos entraram e comeram, e ela disse, os meus estão muito bem. E eu fiquei um pouco chateada com Deus, eu sou uma mulher de fé aqui? Eu estou orando por esses tomates, Senhor? Por que você deixou os insetos comerem os meus e não os dela? Ele disse, eu nunca te chamei para cultivar tomates. Deus não tinha obrigação de proteger meus tomates, porque não foi isso que Ele me chamou para fazer. E assim, quando saí para seguir o que eu acreditava ser o chamado de Deus na minha vida, e tudo o que eu sei dizer nesse momento é que eu acreditava que era, mas o que eu acreditava realmente não fazia absolutamente nenhum sentido. Veja, com toda a probabilidade, Deus o chamará para fazer algo que parece tão ridículo. Tipo, eu não posso fazer isso? Vou contar um segredo. Se o que Deus coloca em seu coração para fazer é algo que você pode fazer, provavelmente não é Deus. Porque Ele vai lhe dar algo para fazer que você terá que se apoiar nele. Algo do qual você terá um certo tipo de medo. Meu Deus, se você não aparecer, eu terei um grande problema. Amém? Deus quer que coloquemos a nossa confiança nele e não em nós mesmos. Perguntarei novamente. Você está disposto a ser totalmente diferente do seu pequeno grupo? Porque sabe o quê? Se o pequeno grupo com o qual você convive agora não aceitar o seu verdadeiro você, então Deus lhe dará um novo grupo que aceitará. Amém? É hora de viver sua vida em vez de tentar agradar as pessoas, sabe? Tentando ser o que você pensa que elas querem que você seja. Agora, não estou dizendo que não fazemos coisas para as pessoas, que não tentamos fazer as pessoas felizes. Não estou dizendo que tudo que faço deve ser algo que quero fazer e não me importo com o que os outros pensam, sabe? Estou falando sobre algo muito maior. O que você está fazendo com sua vida? Quantos aqui não suportam o seu trabalho? Vejam só, algumas pessoas até se levantaram nessa, hein? Ok, será que você percebe quão tolo é ir trabalhar todos os dias num lugar onde você odeia, fazendo o trabalho que odeia? Você diz, bem, eu tenho que ganhar a vida? Claro, eu não discordo disso, mas sabe o quê? Enquanto você vive do trabalho que você odeia, que tal procurar um trabalho que você realmente ame fazê-lo? Deixe-me dizer algo. Alguns de vocês precisam de alguma mudança? Você só precisa de uma pequena mudança. Nada de diferente vai acontecer com você se nunca estiver disposto a fazer algo diferente. Você nunca vai descobrir se está certo se não estiver disposto a estar errado. Todo esse seu medo do fracasso, do que as pessoas vão pensar de você, é apenas para incapacitar as pessoas de alcançarem seus destinos. É terrível o que isso faz. E veja, o fato é que se você realmente sabe quem você é em Cristo e sabe o quanto Deus ama você, isso lhe dá uma ousadia, porque você percebe que é mais do que aquilo que faz.
E se você tenta fazer algo porque realmente acredita que Deus está levando você a fazê-lo e não dá certo, por que é tão difícil para as pessoas apenas admitir? Quer saber, eu pensei que era Deus, mas não deu certo. Não era Deus. Mas eu vou tentar outra coisa novamente. Talvez você ainda esteja estacionado no ponto do seu último fracasso. Vamos lá? Ou talvez alguém realmente te feriu e você ainda esteja estacionado no ponto daquela dor. E você está sentado lá há 5, 10 anos, ainda os odiando pelo que fizeram, quando há uma vida maravilhosa esperando por você. Eu vou te contar uma coisa, se você começar realmente a seguir a liderança do Espírito Santo, ou o que acha que é a liderança do Espírito Santo, às vezes você acertará em cheio e estará perfeitamente certo, às vezes você errará. Porque sabe como você aprende a ouvir de Deus? Cometendo erros. Cometendo erros. Eu tentei ir para a TV há alguns anos atrás, antes da hora. Às vezes, você tem algo em seu coração, e é a coisa certa em seu coração, mas você está no momento errado. Amém? É hora de se libertar. Será que você prefere realmente desfrutar a sua vida aqui, ser realizado e chegar ao fim da sua vida e realmente se sentir como, sabe de uma coisa, eu fiz um bom passeio e eu acredito que eu fiz o que Deus queria que eu fizesse? Ou você prefere que todos aplaudam você porque eles gostam do que você está fazendo? Vamos? Alguns aqui têm algumas decisões a tomar. Nós temos que falar sobre confiança. Porque não há uma vida de aventura, a menos que estejamos confiantes. E sabemos que a única coisa que bloqueia e dificulta a confiança é o medo. Eu escrevi um livro há alguns anos chamado Viver Corajosamente. Queria chamá-lo de Faça com Medo, mas enfim, ele começa com uma carta para o medo. Eu quero ler para você. Querido medo, me refiro a você como querido só por causa do nosso relacionamento íntimo e de longo prazo. E certamente não porque você seja querido de alguma forma. Na verdade, você tem sido uma influência atormentadora do começo ao fim. Você me contou mentiras, me pediu de fazer as coisas que eu queria fazer e deveria ter feito. Você é realmente um companheiro miserável e lamentável, sabe? Você é alguém com quem eu não estou mais disposta a me envolver. Eu estou lhe escrevendo esta carta para que você saiba que a partir de agora eu não terei medo. Embora possa sentir a sua presença, eu não me curvarei aos seus comandos. Tenho um amigo cujo nome é Jesus. Ele prometeu nunca me deixar e nem me abandonar, mas está sempre comigo. Ele é realmente um amigo poderoso. E embora você tenha algum poder, o dele é infinitamente maior do que o seu. Você pode vir contra mim, mas Jesus vive em mim. O poder que está em mim é maior do que você. Agora, embora eu não possa impedir que você venha me visitar, eu quero te avisar que você será totalmente ignorado a partir de agora. Eu estou muito ocupada em comunhão com meu amigo Jesus e desenvolvendo um relacionamento íntimo com ele, então eu não tenho tempo para você, sabe? Quanto mais tempo passo com Jesus, mais corajosa eu me torno. Ele está me ensinando uma nova maneira de viver que é empolgante, aventureira, que é destemida. Quero também informá-lo de que, já que eu tenho tanta experiência com você agora, e sabendo como é derrotista ouvir você, eu pretendo contar ao maior número de pessoas o quão mentiroso e ladrão você é. Os anos que eu perdi com você serão redimidos e darei muito bom fruto, sabe? Obrigada, querido medo, por me levar a Jesus. Veja, você me deixou tão miserável que tive que encontrar uma maneira de me libertar, e Jesus me encontrou onde eu estava e me libertou. Agora, se você decidir desperdiçar seu tempo e tentar me visitar mesmo depois desta carta, avisarei com antecedência que você será recebido pela fé em Deus e pela determinação de que eu não temerei.
atenciosamente, com determinação, e aqui você assina. Portanto, você deve comprar este livro e começar por aqui. Quando você acredita que Deus quer que você faça algo, você deve estar disposto a fazê-lo mesmo com medo. O medo é um espírito maligno que causa sentimentos que nos fazem querer nos encolher e recuar. Eu nunca esquecerei o primeiro, o que eu chamaria de um grande discurso. Antes dessa experiência, se eu ensinasse 200 pessoas, isso era enorme. E havia uma conferência que aconteceria em Jacksonville, Flórida, e o palestrante precisou ser afastado e alguém que conhecia alguém, que conhecia alguém, que conhecia alguém que me conhecia. Estou tentando deixar claro que não fui a primeira escolha de ninguém. E eu era a oradora principal, uma palestrante de workshop. E na noite de abertura, aquelas 900 pessoas me pareceram 9 milhões. E na primeira fila, a presença do reverendo e o médico mais famoso e um bispo muito importante, um outro grande reverendo e um professor muito famoso de faculdade e a Joyce. Sabe, eu me senti tão... Quer saber? O diabo quer que você se sinta pequenininha. Ele quer que você se sinta insignificante e totalmente inútil. Mas ele é um mentiroso. Ele nunca vai deixar você em paz se você não confrontá-lo, dizendo: eu farei o que eu acredito que eu devo fazer, não importa se eu o fizer tremendo, eu estou fazendo. A partir de agora eu estou fazendo o que acredito que Deus quer que eu faça. Amém? Eles queriam que os palestrantes do workshop aparecessem naquela noite e dessem apenas 2 ou 3 minutos sobre o que o workshop seria, para que as pessoas pudessem decidir, sabe? Para onde elas iriam. Bem, me levantei para dizer sobre o que seria o meu workshop. Lembro que eu ia ensinar sobre Gálatas 3:3, que somos salvos pela graça e não pelas obras. E eu fiquei com tanto medo que quando eu abri a boca para tentar dizer às pessoas sobre o que eu ia falar, tudo que saiu foi um chiado. Quando você está com medo, você sente que precisa ir ao banheiro, você treme, você fica nervosa, fica suando, sua mente fica louca. E sabe de uma coisa? Eu podia ouvir o diabo gritando no meu ouvido: você está fora da sua turma. Isto está além da sua capacidade. Saia desse palco, volte para Fenton, Missouri, onde você pertence, e fique lá o resto da sua vida e cale a sua boca, Joyce. Eu tinha uma escolha a fazer, e muitos de vocês têm uma escolha a fazer, e têm escolhas a fazer dia após dia em suas vidas, sabe? E você paga um preço por fazer qualquer coisa que vale a pena, mas sempre tem recompensa. Onde tem riscos, sempre haverá recompensas. Você me ouviu? E então eu sabia que eu tinha 2 opções: fugir dali, voltar para casa chorando ou tentar novamente. E eu então reuni tudo que pude dentro de mim. Eu abri a minha boca e tudo saiu. No dia seguinte, o meu workshop estava lotado, as pessoas passando pelas portas. Elas compraram tudo que eu havia levado, os ensinos eram em cassete. E elas comprariam até as toalhas e a mesa se vendêssemos. A Bíblia diz no livro de Provérbios, e eu amo o que diz na Bíblia amplificada, diz: o sábio herdará a glória, toda a honra e bem, mas a vergonha é a posição mais alta conferida a um tolo autoconfiante. Na Bíblia amplificada, em todos os lugares que você usa a palavra tolo, entre parênteses, significa um homem autoconfiante. Então, todo aquele que é autoconfiante é um tolo. Sabe por quê? Você vai decepcionar a si mesmo.
Amém? E outras pessoas vão decepcioná-lo. E eu amo pessoas, relacionamentos, adoro ter amigos, sabe? Mas aprendi há muito tempo atrás, não importa o quão bons amigos eles sejam, algum dia, quando você precisar deles, eles não vão estar lá, ou você vai querer que eles entendam e eles não vão entender você. E não é porque eles são ruins, é porque eles são humanos. Paulo diz, não ponha sua confiança na carne. Fé é dar o primeiro passo antes que você saiba qual é o segundo. E isso requer coragem. Sabe por quê? Porque nós queremos um plano completo. Nós queremos saber tudo o que vai acontecer. Mas sabe, os israelitas, as águas do Jordão não se separaram até que puseram o pé nele. E alguns de vocês terão que colocar o pé nele. Vamos lá, pessoal. E você só precisa descobrir se realmente está certo. E você pode estar errado, mas não será o fim do mundo. Oh Deus, e se eu me perder? Deus, se eu me perder de você? Deus, se eu me perder? Deus. Ainda me lembro de onde eu estava. Eu estava dirigindo o meu carro e Deus estava tentando colocar um pouco de... Estávamos brigando por algo que pensei que ele queria que eu fizesse. Eu estava com tanto medo de me perder. Ele disse, se você se perder, eu te acho. Veja, isso que você precisa entender, que cometer um erro não é o fim do mundo, porque nós estamos tão empenhados em não cometer erros. Se você sabe quem você é em Cristo, então você sabe que você é mais do que aquilo que você faz. Quem sabe quem era a atriz Elizabeth Taylor, ou pelo menos você já ouviu falar dela? Eu li uma vez que ela, quando já estava velha e não atuando mais, alguém perguntou para ela, você não costumava ser Elizabeth Taylor? E eu pensei, oro e espero para que ninguém nunca venha até mim e diga, você não costumava ser a Joyce Meyer? Porque se eles o fizerem, receberão um troco. Eu vou dizer, eu costumava ser, eu ainda sou, porque quem eu sou não está envolvido no que eu faço. Agora, uma coisa que eu estou precisando aprender, e você pode aprender também. Ninguém poderá fazer o que sempre fez para sempre. Não importa o quão bom você seja, alguém vai aparecer mais cedo ou mais tarde que é melhor do que você. E um dia você ficará velho e você simplesmente não será capaz de fazer tudo aquilo que costumava fazer. Então você tem que ter muito cuidado em ter todo o seu valor e mérito vinculado ao que você faz. Você é muito mais do que você faz, e é por isso que não importa se você é o zelador ou o diretor, isso simplesmente não importa. O que nós fazemos não importa. A única coisa que importa é que eu esteja fazendo o que Deus quer que eu faça. Deus colocou tão fortemente no meu coração para ensinar hoje que a aventura nem sempre é entrar em algo novo, sabe, gente? Muitas vezes é deixar de lado algo antigo. Eu sinto isso tão fortemente que acredito que possa haver mais de vocês aqui que precisam disso. Eu realmente sinto. E às vezes as coisas que você precisa deixar para trás não são coisas que você odeia e gostaria de deixar ir. Muitas vezes são coisas que você deseja continuar fazendo. Mas você não pode fazer tudo e fazer tudo bem. Perguntei ao meu treinador, porque eu treino 3 vezes por semana, faço isso há 14 anos. Eu gostaria de ter começado mais cedo na vida, mas graças a Deus eu comecei quando comecei. Agora,
A coisa que realmente me impulsionou a começar a malhar foi a realidade do que eu vi quando eu me olhei no espelho, sabe? Não assim totalmente vestida, esqueça essa visão. É que tudo aquilo que costumava estar aqui em cima estava lá embaixo. E eu pensei, oh Deus, estou com problemas. Eu realmente senti o Senhor me dizendo, se você quiser terminar o último terço da sua jornada e concluir aquilo que eu lhe dei para fazer, então você deve começar. Você tem que começar a exercitar-se regularmente. Não estou tentando lhe convencer disso, só estou lhe dizendo o que ele me disse. E eu comecei a me exercitar há mais de 14 anos atrás. E perguntei recentemente ao meu treinador se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, quando eu tiver 90 anos de idade, ainda poderei fazê-lo? Ele disse não. Mas bem, por que não? Ele disse, porque você terá 90 anos de idade. E ele disse, você será capaz de se exercitar, mas não estará levantando pesos tão pesados quanto agora? Terá que fazer menos repetições? Pode haver alguns exercícios que você não poderá fazer, mas... Quer saber? Quando você é forte, aí você é como um bulldog, sabe? Eu passei minha vida pressionando as coisas, empurrando as coisas. Começando com quando meu pai estava abusando sexualmente de mim, eu decidi que eu faria alguma coisa com a minha vida. Eu fiquei tão cansada dele me dizendo que eu não seria coisa alguma, que eu decidi, eu vou provar que você está errado. Mas eu realmente acredito que alguns de vocês, a maior aventura que você poderia ter é deixar as coisas que realmente não estão dando mais frutos na sua vida, ou talvez nunca tenha dado frutos em sua vida. Você nem sabe por que está fazendo isso, você é meio viciado nisso e não consegue se imaginar não fazendo isso. Bem, eu posso lhe garantir, Deus sempre fará você desistir de alguma coisa antes que Ele permita que você se apegue a algo novo na sua vida. Você é tolo se acha que sempre poderá fazer o que sempre fez. A vida é uma jornada. E as coisas são ungidas para uma estação. As amizades são ungidas muitas vezes para uma estação também. Eu tenho várias pessoas que foram muito amigas minhas, sabe? Há 20 anos das quais já não ouço mais falar. Elas nem se lembram de mim. Tudo é muito bonito em seu tempo. Você diz, como eu sei que Deus terminou alguma coisa? Ah, você sabe. Se você é honesto consigo mesmo, você sabe. Ser honesto conosco nem sempre é fácil, certo? Ah, eu ainda estou na primeira página. Vou ter problemas hoje. Mas isso não é novidade. O que acontece, na verdade, é que eu acabo pregando tudo, só que faço ao contrário, de cabeça para baixo e... Filipenses 3:3, não confiem na carne, mas confiem somente em Cristo Jesus. Não se conformem com este mundo. Provérbios 3:26, porque o Senhor será a sua confiança e impedirá que seus pés sejam presos. Agora, 1 Coríntios 1, do 27 ao 31. Eu tenho que tentar ajudar alguns de vocês a parar de descontar em si mesmos e pensar que só porque você não é super esperto, Deus não pode usar você, ou você não tem uma formação adequada, ou amigos certos, ou, sabe, ninguém para ajudá-lo, seja lá o que for que o diabo esteja lhe dizendo. Deus não escolhe pessoas que o mundo escolheria. Na verdade, ele escolhe, nessas escrituras diz, Deus escolhe o que é tolo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu o que é fraco no mundo para envergonhar os fortes. Ele escolhe pessoas que sabem que não têm tudo junto.
e sabem que se Deus não aparecer, estão arruinadas. Então, todas as pessoas no mundo que não conseguem descobrir por que Deus está usando você no mundo, verão Ele fazer isso. Deus escolheu o que é baixo e desprezado no mundo, mesmo as coisas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Por quê? Para que nenhum ser humano possa se vangloriar na presença de Deus. Você sabia que entre os discípulos havia somente um deles que o mundo teria aprovado, e esse foi Judas? Ele era muito bem formado, tinha tudo o que precisava, falava bem. Agora, Pedro, de jeito nenhum. Talvez Lucas ele fosse médico. Mas a maioria dos discípulos que Jesus escolheu, ele não se limitou a eles. A Bíblia diz que ele orou por toda a noite, antes de escolher os discípulos. Mas veja, não importa o que Deus escolher para você, se você não acreditar, isso nunca acontecerá. Então você precisa parar de olhar para si mesmo da maneira em que o mundo vê você e deve começar a ver-se de maneira que Deus vê você. Eu posso garantir, não importa quem você é, se Deus chamá-lo para fazer alguma coisa, você pode até não ter uma qualificação natural, mas sabe o que o qualifica? A unção de Deus. E nós falamos tão pouco sobre a unção que nem sei quantas pessoas realmente sabem o que é a unção. A unção é quando a presença de Deus vem sobre você para capacitá-lo a fazer algo. A Bíblia diz que quando Saul, o rei Saul, quando a unção do Espírito Santo veio sobre ele, ele foi transformado em outro homem. E eu amo isso. Veja, eu nunca soube que eu era engraçada até começar a pregar. Nem eu, nem ninguém pensaria que eu era engraçada. E as pessoas riem o tempo todo. E eu te digo, eu sei que isso é o Espírito Santo de Deus. Eu sei disso. Ele pode fazer com que você faça coisas que nunca faria. Diga coisas que você nem sabia. Alguém está me ouvindo? Você nunca jamais ficará empolgado com a sua vida se tudo que você faz é o que quer fazer. Ou o que você acha que pode fazer. Ou o que pensam que você pode fazer. A única maneira de você ficar empolgado com a sua vida é começar a fazer o que realmente acredita que Deus quer que você faça e aquilo que está em seu coração. Siga o seu coração. Essa é uma das coisas que Jesus morreu para dar a você. É o direito de seguir seu coração. Vamos lá. Deus não escolhe você por causa de sua formação, habilidades, experiências ou capacidades. Ele te escolhe porque você está disponível. Eu sempre digo, Deus não escolhe você por causa da capacidade, mas por causa da disponibilidade. Sabe, eu realmente oro e espero que cada pessoa aqui tem algo em meu coração que eu quero ver acontecer, e isso terá que acontecer depois que você voltar para casa. Não é uma questão de acontecer aqui, tem que acontecer quando você voltar para casa. Eu quero ver cada um de vocês aqui tomar uma decisão de que vocês querem fazer alguma coisa para Deus. Estou feliz com tanta animação, sabe? E muitos estão pensando, o que eu poderia fazer? Esse é o problema, você ficaria surpreso com o que pode fazer? Tudo o que você precisa fazer é dizer o que Isaías disse, aqui estou eu, envia-me a mim. Aqui estou eu, envia-me a mim. Você não é muito jovem e não é muito velho. E o que você faz, isto não será insignificante. Acho que falei com vocês há pouco tempo que uma das minhas filhas veio na hora certa, quando eu estava clamando, dizendo, eu preciso de ajuda. Mas era mais uma ajuda pessoal que eu precisava, então tinha que ser a pessoa certa. Você não pode escrever 125 livros e acompanhar todo o processo da casa? A lista de compras, todas as outras coisas e
Simplesmente não pode. E Deus provê o que você precisa se você estiver fazendo o que Ele quer que você faça. E ela disse: eu realmente acredito que neste momento da minha vida, o chamado de Deus para mim é ajudá-la. E então, ela é minha ajudante, sabe? Talvez as pessoas não batam palmas para ela, mas eu a chamo de Mairente, ela é gerente da mamãe. Amém? E ela realmente sacrifica muito do seu tempo. Sim, eu a abençoo, eu a ajudo, eu faço coisas por ela, mas não haveria como ela fazer o que ela faz por mim. Ela tem 4 filhos, pessoal. Agora, 2 deles já se foram de casa e os outros 2 estão, um na faculdade, o outro no último ano do ensino médio, portanto não precisam de cuidados constantes. Mas ela realmente faz muito por mim. Eu posso lhe dizer algo? As pessoas que fazem esse tipo de coisas para mim, honestamente posso dizer que são algumas das pessoas mais importantes na minha vida. E assim, se você é uma daquelas pessoas que é chamada apenas para ajudar a alguém, que Deus te abençoe. E faça isso com todo o seu coração. E nunca diga: bem, eu sou apenas uma ajudante. Ou eu apenas limpo casas. Glória a Deus que alguém limpe casas. Aleluia. Amém? Quantos estão felizes porque alguém limpa casas? Pare de descontar em você e pare de se menosprezar. Bem, eu sou apenas uma esposa e uma mãe. Meu Deus, esse é um dos chamados mais altos. Querida, se você consegue criar uma casa cheia de crianças hoje e permanecer sã, Deus te abençoe. Problemas criados quando sua confiança foi roubada. E sabe o que é confiança? É apenas uma crença, não é um sentimento. Nem sempre me sinto confiante quando chego aqui, sabe? Nem sempre eu sinto que termino como se minha pregação fosse boa. Costuma ser, mas nem sempre. Eu tive um desses há algumas semanas atrás, onde eu pensei: nossa, essa foi a maior bagunça que eu já fiz na minha vida. E então eu disse ao Dave: não há nada pior para mim do que pregar e sentir que a pregação não foi boa. Tem alguém aqui que ensina ou prega? Já se sentiu assim? Você simplesmente não acha que foi bom? Eu raramente faço isso, mas eu pedi que me enviassem uma cópia. E eu assisti, sabe o que? Estava muito bom. O diabo estava brincando comigo naquela noite. E ele realmente gosta de fazer você sentir que o que você está fazendo não é bom. Então, confiança não é um sentimento. Você nem sempre sente, mas é uma questão de posse. É algo que Jesus morreu para lhe dar. Ele não quer que você seja governado pelo medo. Ele quer que você seja confiante. Ele quer que você seja capaz de sair e fazer as coisas. E talvez fazer coisas que ninguém nunca fez. E Ele quer que você seja tão confiante nele, que mesmo que você perca alguns dos seus amigos, você confie nele e diga: eles apenas eram excesso de bagagem na minha vida e não quem eu realmente precisava. Se as pessoas não vão te amar pelo que você é, vocês estão recebendo algo? Aqui uma lista de problemas criados quando você não tem confiança. Número 1, seu potencial em Cristo nunca é alcançado. O medo te domina e no futuro você se arrepende de não ter feito o que gostaria de ter feito, porque teve medo de fazer. Acho que a coisa mais triste do mundo é olhar para uma pessoa mais velha, sabe, alguém que você conhece, com 70, 80 anos, e tudo que lhe resta é o arrependimento. Isso é de partir o coração. Eu gostaria de ter
Não morra desejando que tivesse. Não morra com todo o seu potencial trancado dentro de você. Eu quero que todas as pessoas saiam desta conferência hoje dizendo: Deus, eu quero fazer alguma coisa para você. Mostre-me o que eu posso fazer. E provavelmente não será um ministério de púlpito. Você pode não ir para Hollywood e se tornar uma estrela de cinema. Talvez você não seja a próxima Angelina Jolie. Mas você pode fazer algo. Vamos lá, algo que você pode fazer. Sinceramente, nem consigo imaginar como isso mudaria o mundo e com que rapidez mudaria o mundo. Como as pessoas admirariam a igreja e admirariam os crentes e nossas igrejas seriam lotadas. Você não seria capaz de reunir todas as pessoas em qualquer igreja. Se os cristãos fossem realmente apenas gentis com seus vizinhos, ajudando aquela pessoa idosa ao lado e pegando aquele colega de trabalho que o motor do carro pifou e ele não pode se dar ao luxo de consertá-lo. E a propósito, é um colega que sempre maltratou você, sabe? Mas o que isso dirá ele ao mundo se você se oferecer para buscá-lo, saindo do seu caminho e pegá-lo todos os dias por 6 meses? O amor é mais do que palavras. E requer confiança para amar algumas pessoas. Pare de pensar que o que você pode fazer ou o que você pode dar é muito pouco para você se mexer. Sabe como eu comecei a malhar? Porque eu sempre tive a mesma desculpa que todo mundo tem. Eu não tenho tempo. Eu viajo demais, eu não tenho como começar isso e fazer regularmente. E, finalmente, foi isso que me levou ao limite. Além do que Deus me disse, o que me levou ao limite foi que eu decidi. E se você decidir, essas coisas começarão a mudar. Eu decidi que eu vou parar de me preocupar com o que eu não posso fazer e eu vou fazer o que eu posso fazer. Mesmo que eu possa exercitar somente 15 minutos uma vez por semana, eu vou fazer o que eu puder. Quer saber? Isso meio que impulsiona as coisas. Então você faz um pouco de algo e então eu comecei a gostar, sabe? E quando eu comecei a usar roupas de tamanho menor, eu gostei muito. Vamos lá. E eu realmente gosto agora, quando alguém diz para mim: realmente você está em boa forma para alguém que tem 76 anos? Ah, como eu gosto! Isso me faz lembrar do começo. E veja, primeiro você investe. Agora ouça, primeiro você investe e em algum momento, depois de um longo sofrimento, quantos sabem o que é isso? Quando comecei a malhar, fiquei tão dolorida que eu caí no banheiro e tive que orar para me levantar. Oh, meu Deus, eu pensei que eu ia morrer. E o meu treinador disse: por alguns dias você vai se sentir muito dolorida. E como eu senti? Primeiro você investe, depois espera e recebe a recompensa. Primeiro você investe, depois espera e então recebe a recompensa. Vou terminar e deixar que vocês vão para casa para dormir, mas eu quero que vocês pensem nisso. Se você não viver com confiança, nunca conhecerá a alegria plena. Nunca. E uma das piores coisas é que o Espírito Santo está entristecido porque ele está em você para ajudá-lo a ser tudo que você pode ser. Então a porta está aberta para muitos tipos de tormentos. Eu tinha uma sessão inteira aqui sobre o medo do fracasso, que não deu para passar, mas eu acho que você entendeu. Quantos entenderam o ensino desta noite? Tudo bem.
Quantos estão prontos para dizer: aqui estou eu, Deus, envia-me a mim? Você fala sério? Porque se você diz sim, esta é uma daquelas coisas que você não pode voltar atrás. Tudo bem. Então eu vou orar. Pai, eu não vi nenhuma mão para baixo. Isso significa que o Senhor tem muitos novos trabalhadores. Novas pessoas que querem fazer o que você quer que elas façam. E então eu oro para que você dê a todos aqui uma tarefa de algum tipo. E se isso não acontecer imediatamente, se não souberem o que é imediatamente, então não deixe que fiquem frustrados esperando. Mostrem-nos diariamente o que quer que façamos, como também a nossa missão de vida neste mundo. Nos ajude a ser ousados o bastante para sair e seguir a liderança do Espírito Santo. E ter a confiança, mesmo quando não nos sentimos confiantes. Em nome de Jesus. Amém. Se libertar do que quer que esteja te segurando pode ser assustador, mas se você confiar em Deus e não em si mesmo, você terá vitória.